Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Edson falando. Gostaria de anunciar para vocês a criação de um novo canal com o objetivo de transmitir os ensinos que o Senhor tem nos dado, que tem edificado a minha vida ao longo do tempo, tem me feito andar com sabedoria no dia a dia, e penso que nós devemos crescer a cada dia na graça que nos foi dada através do Senhor Jesus Cristo e no conhecimento de Deus. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, de todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e é o desejo, por assim dizer, das Escrituras, e é o desejo de Deus, é que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, o Pai, e da obra através do seu Filho Jesus Cristo. E o nome que eu escolhi para esse canal é Atos 17:11. Então o nome do canal vai ser esse, Atos 17:11. Todas as vezes que os irmãos verem eu compartilhar o link, sempre vai ter uma mensagem nova, uma explicação de um texto bíblico para o crescimento seu, para a compreensão das Escrituras, para que você melhor ande na sua vida aí com Deus. E por que eu escolhi esse texto? Os irmãos vão ver aqui, eu vou fazer a leitura do capítulo 17, do versículo 10, 11 e 12. Para os irmãos entenderem por que eu escolhi esse texto, porque eu penso que ele é bastante atual e que o procedimento que houve ali através daqueles discípulos, daqueles irmãos ali da cidade de Bereia, a saber, eram judeus, judeus que estavam na sinagoga. Esse procedimento deles, examinando nas Escrituras, deve ser também o nosso procedimento, mediante qualquer coisa que nos for apresentado. O eterno Deus, ele deixou a base por onde nós devemos nos guiar. E a base é a sua Torá, a sua lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, são os profetas e são os escritos, os outros demais livros, a saber também aquilo que nós conhecemos hoje como Novo Testamento, conhecido como Brit Hadashah, em hebraico, Nova Aliança. Então vamos fazer a leitura e os irmãos vão entender ao longo desse vídeo, que eu não vou me demorar muito, por que eu escolhi esse título para esse novo canal, Atos 17:11, porque o objetivo na realidade é que nós tenhamos uma atitude semelhante a esses judeus de Bereia. Amém? Vamos fazer a leitura desse texto. Atos, capítulo 17, versículo 10, 11 e 12, diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também muitas mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Então, nós temos aqui um relato de muita importância. Por que eu escolhi esse texto? Porque hoje em dia, aqueles que pesquisam as Escrituras Sagradas, aqueles que querem melhor servir a Deus, eles se deparam, em certo sentido, com um grande conteúdo de vídeos como esse que eu estou gravando, de mensagens, de todo tipo de pessoa. E a questão é, o que é de Deus e o que não é de Deus? O que é que define aquilo que é de Deus para nossas vidas e aquilo que não define, aquilo que não é de Deus, aliás, para as nossas vidas? E para que nós tenhamos a compreensão do que é de Deus e o de que não é de Deus para a nossa vida, é necessário, primeiramente, nós conhecermos as Escrituras Sagradas. Nós temos que ser alguém que conhece a Bíblia, que conhece os mandamentos, que conhece as instruções do Senhor, para que nós possamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque vai ficar difícil
né, eu discernir uma coisa se é de Deus ou não, se eu não conhecer as Escrituras Sagradas? Então, aqui em Atos 17, né, nós temos dois episódios. Primeiro, o episódio quando o apóstolo Paulo, né, juntamente com os outros discípulos, a saber também Silas, chega na cidade de Tessalônica. E quando ele chega em Tessalônica, né, que é o primeiro local aqui no capítulo 17, versículo 1 em diante, eles vão às sinagogas dos judeus, né? O apóstolo Paulo certamente está cumprindo aquilo que o Senhor disse, né? Olha, vocês vão em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então, primeiro aos judeus, né? Primeiro a mensagem enviada aos judeus e depois é levada aos confins da terra. E essa maneira, né? Esse primeiro foi uma ordenança do próprio Senhor, né? Primeiro ao judeu. Então, o apóstolo Paulo, quando chega em Tessalônica, leva a mensagem do Senhor ali. E quando ele chega lá e fala, né, que o Messias já havia vindo, né, e esse Messias se chamava Yeshua, Jesus Cristo, né? E esse Messias tinha aparecido e tinha ressuscitado ao terceiro dia. Quando eles falam isso na sinagoga em Tessalônica, né, muitos judeus ali e também gentios que haviam ali, né, porque há a menção, creram. E muitos então reconheceram que aquele Messias que havia vindo era de fato o Messias profetizado nas Escrituras que viria. Sendo que outros judeus que havia ali naquela sinagoga, diz a Bíblia que eles não acreditavam, né? E diz o texto que eles, com inveja, né, começou a perseguir Paulo e Silas, de maneira ali que os discípulos saem dali e vão para outro local que é Bereia, né? Mas uma coisa interessante é que quando eu fui pesquisar essa palavra, que os judeus com inveja, né, a palavra lá, ela não é inveja, ela está como sendo zelo, né? No original grego, a palavra ali é zelo, ou seja, aqueles judeus de Tessalônica, com um determinado zelo por Deus, né, pensando que aquele anúncio que o apóstolo Paulo trouxe era um anúncio irreal, ou seja, não verdadeiro, o que é que eles fizeram? Rejeitaram, mas outros acreditaram, né? Então Paulo parte lá para Bereia. Quando ele chega em Bereia, é dito que os judeus de Bereia foram mais nobres que os judeus de Tessalônica. Porque esses judeus de Bereia, quando o apóstolo Paulo falava, né, a respeito do Messias que havia vindo, ele então examinavam nas Escrituras se essas coisas eram assim, né? Ou seja, eles faziam aquilo que é coerente, porque como nós saberemos se uma coisa é de Deus ou não, né, se não for pelas Escrituras Sagradas? Então, a base de todo servo de Deus, de todo crente, de todo cristão, é conhecer as Escrituras para saber se o que está sendo anunciado é de Deus ou não. E uma palavra me chamou a atenção, que é essa palavra que diz que eles foram mais nobres. Essa palavra nobre, né, se a gente for pensar em nobreza, seria alguém de uma classe, né, um pouco alta, né, no sentido financeiro, digamos assim. E uma classe, digamos assim, mais pobre, né, seria o contrário de nobreza. Sendo que eu entendi que esta palavra, foram mais nobres, tem a ver com a disposição deles em ouvir o apóstolo Paulo e examinar, certo? Ouvir e examinar, ou seja, denota humildade, denotam estar aberto a entender e examinar se de fato aquilo que estava sendo falado estava de acordo com as Escrituras. Então, esse sentido de nobreza aqui seria uma sabedoria, né, de compreender as coisas, discernir bem e principalmente de acordo com as Escrituras. O que alguns lá em Tessalônica, né, foram, digamos assim, ignorantes, né, e com um zelo, né, demasiado, porque eles pensavam que o zelo que eles estavam procedendo era um zelo de Deus, mas não era, e eles então não examinaram, né? Então nós vivemos dias, irmãos, em que muitas das vezes nós queremos compartilhar algumas coisas
E as pessoas vão logo dizendo, não, não é assim, isso está errado. E vai jogando uma palavra em cima da outra, uma palavra em cima da outra. Quando na realidade, o nosso dever seria examinar nas Escrituras se essas coisas são assim, né, para saber se aquilo que está sendo compartilhado é de Deus ou não. Então, irmão, eu penso que em nós deva haver, né, ou deve haver, na realidade, a mesma nobreza que havia nesses judeus de Bereia, né? Uma vez o Senhor Jesus falou, quando ele falou a respeito dos Messias que viriam, ele disse, olha, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Aí eu pergunto para os irmãos, como que nós vamos saber se é o Messias ou não? Para os irmãos que não sabem, antes do Senhor Jesus vir à Terra, no primeiro século, houve muitos que veio dizendo que era o Cristo, e na realidade não era. Mas como que os judeus daquela época entendiam quem era ou quem não era o Cristo, se não pelas Escrituras Sagradas? Tem que haver um guia para se guiar, senão qualquer pessoa pode apresentar-se e dizer, eu sou o Cristo. E o Senhor Jesus disse, olha, muitos virão depois de mim, dizendo eu sou o Cristo. E foi justamente o que aconteceu. Muitos, né, vieram após Jesus e dizendo que era o Cristo, né? Se você não tiver discernimento de Deus, das Escrituras, baseado nas Escrituras Sagradas, você pode ser enganado. Então, os judeus, eles têm um costume, né, que é bastante interessante, né? Não vou dizer que todos, né, mas esse conhecimento de fato vem do meio deles, que é a questão da pesquisa nas Escrituras para saber se de fato aquilo é de Deus e se de fato aquilo não é de Deus. Então tudo aquilo que for apresentado aqui, através de estudo, através de compartilhamento dessas palavras, dos vídeos que nós gravaremos daqui para frente, eu espero que cada irmão possa examinar com cuidado as Escrituras. Por mais que você ache que você nunca ouviu isso, por mais que você ache que isso é estranho, por mais que você ache que isso é novo, mas que você tenha a mesma nobreza que tiveram esses judeus de Tessalônica, examine, né, nas Escrituras Sagradas, se o que está sendo dito, não só através desse canal, mas através de muitos vídeos, se está de acordo com as Escrituras Sagradas. Amém? Deus te abençoe, que você seja abençoado através do estudo e do crescimento, do conhecimento do Senhor. Como disse o apóstolo Pedro, crescei na graça. Nessa graça que nos foi dada, cresçamos e no conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, para que a cada dia nós possamos servir em espírito e verdade. Um grande abraço, até os próximos vídeos.